Oi, eu sou a Isa, esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Eu quero falar um pouco sobre uma coisa que eu tô amando muito ultimamente, que é The Witch. Ganhei da minha família esses livros, ainda falta mais, inclusive tem um lacrado. Só que uma coisa que eu gostei muito de ter lido na internet foi sobre a jornada da Siri, né? Como uma jornada da heroína. E aí eu vi que tem uma grande diferença entre jornada do herói e jornada da heroína. Então, para poder fazer esse vídeo, na verdade, eu vou começar contextualizando o que são essas jornadas, sabe? A jornada do herói se tornou muito popular e tem sido um modelo na criação de várias histórias durante um longo tempo. Mas, claramente, esse modelo, que foi criado pelo Joseph Campbell, ele foi destinado a homens, excluindo algumas características da jornada feminina. Portanto, Maureen Murdock, aluna do Campbell, criou um modelo da jornada da heroína com base nos seus estudos e terapia de mulheres, para que essas histórias pudessem representar o caminho psicológico e espiritual de uma mulher contemporânea. E é importante falar que, apesar dessas jornadas terem características parecidas, elas são completamente diferentes. Então, bora começar do início. O que é a jornada do herói? Eu vou ler um trecho aqui que eu encontrei na internet. A jornada do herói é uma estrutura para contar histórias que nasceu com Joseph Campbell, na obra O Herói de Mil Faces. Depois foi adaptada por Christopher Vogler na obra A Jornada do Escritor, para chegar nas 12 etapas hoje conhecidas como a jornada do herói. As 12 etapas da jornada do herói são o mundo comum, o chamado à aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, provas, aliados e inimigos, a aproximação da caverna secreta, a aprovação, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir. E o que acontece? Esse modelo teve um desenvolvimento psicoespiritual que leva em consideração apenas as dificuldades e recompensas do sexo masculino. A jornada do herói detalha apenas 2 papéis para as mulheres. O primeiro se chama o encontro com a deusa, que faz uma referência à mulher como um interesse amoroso ou como uma divindade materna. O segundo, a mulher como sedutora. Isso faz referência à mulher como um personagem que hipnotiza o herói, geralmente de forma sensual. E onde começa a jornada da heroína? Ela começa com a Maureen Murdock, que na época era aluna do Campbell, e ela estudou profundamente o seu modelo de jornada do herói. Ela começou a questionar se isso realmente representava profundamente a jornada psicoespiritual das mulheres. E ela apresentou esse modelo para o Campbell. Ela apresentou a ideia em 1983 e ele teria dito o seguinte: as mulheres não precisam fazer a jornada. Em toda jornada mitológica, a mulher está lá. Tudo que ela precisa fazer é perceber que é o lugar que as pessoas estão tentando chegar. Nas minhas pesquisas, não é uma total certeza, tem muita gente que fala que é uma suposição, mas o Campbell, ele via a jornada do herói como uma jornada em busca da totalidade, em busca do ser completo. Porém, numa sociedade patriarcal, e ele sempre estava influenciado por isso, onde as características masculinas são supervalorizadas e as femininas não são. Elas são reprimidas, na verdade. Então, assim, características como força, lógica, ação eram consideradas masculinas, enquanto que emoção e intuição eram consideradas femininas. Ao que parece, o Campbell não tinha interesse nas qualidades femininas, que foram perdidas no meio dessa forte cultura patriarcal. Ele acabou ficando cego, acreditando que os mitos que ele estava examinando resumia só ao masculino, sendo que se tu tem uma jornada que está em busca da totalidade, não tem como tu se limitar só às características masculinas, à energia masculina. E uma informação muito importante é que o Joseph Campbell ele se baseava muito nas teorias psicológicas do Carl Jung, que fala sobre a totalidade. Ele acredita que a saúde mental ela vinha do equilíbrio entre essas duas forças, o ânima e o ânimos. O ânima é a face feminina, presente no inconsciente do homem, ligada à sensibilidade, intuição e emoção, enquanto o ânimos, a face masculina interna presente no inconsciente da mulher, ligada à lógica, ação e assertividade. E provavelmente foi daqui que o Campbell tirou essa noção da ideia da totalidade. Voltando para Murdock, ela ficou convencida de que as mulheres estavam nas suas próprias jornadas e ela desenvolveu a jornada da heroína, com base nessas características. O primeiro é a separação do feminino. É o momento onde a heroína se afasta dos seus valores femininos na busca de validação e sucesso numa cultura patriarcal. A Maureen fala no seu livro que o feminino é visto como algo negativo, imponente ou manipulador.
A mulher pode rejeitar as qualidades que são associadas ao feminino, até as positivas, como carinho, intuição, espiritualidade, identificação com o masculino e o encontro com aliados. Nesse estágio, a heroína adota um novo modo de vida. Essa heroína geralmente vai escolher um papel social diferente do que foi prescrito para ela. Ela vai se preparar para combater uma organização, um papel ou um grupo que limita as suas opções de vida. Ou ela acaba entrando numa esfera considerada masculina. Provações e encontros com ogros e dragões. No próximo estágio, o foco da heroína está no desenvolvimento do ego. No mundo exterior, ela passa pelos mesmos obstáculos que o herói para alcançar o sucesso. Tudo é voltado para a escalada acadêmica ou corporativa, conquistando prestígio, posição, patrimônio financeiro e sentindo-se poderoso no mundo. Porém, no mundo interior dela, ela precisa superar outros desafios, como os mitos da dependência, inferioridade feminina e amor romântico. Nesse estágio, a heroína encontra provações e pessoas que tentam dissuadi-la do seu caminho, ou tentam destruir a heroína, experimentando o benefício do sucesso. A heroína supera os obstáculos, assim como o herói, e nesse momento a jornada do herói termina. Ele volta para casa, leva o elixir, mas para a jornada da heroína é diferente. Ela começa a se questionar e sentir um vazio. Por mais que ela tenha superado seus obstáculos, alcançado sucesso, ela sente um vazio. Tudo que ela acabou sacrificando para ter esse sucesso foi uma parte de si. A heroína desperta para sentimentos de aridez e morte espiritual. Nesse estágio, a heroína percebe que seu modo de vida, tentando buscar uma identidade masculina, é muito limitado. Ela sente que o seu relacionamento com o seu mundo interior está muito distante. É a iniciação e descida à deusa. E o que pode representar essa descida, essa noite escura da alma? Separando-se dos pais, a morte de um filho, amante ou cônjuge, a perda de identidade com um papel específico, uma doença física ou mental, um vício, a transição da meia-idade, divórcio ou envelhecimento. A descida pode levar semanas, meses, anos e não pode ser apressada, porque a heroína está recuperando parte de si, mas também parte da alma que foi perdida nessa cultura. Nessa etapa, a heroína enfrenta uma crise em que o seu novo modo de vida é insuficiente, por isso ela cai em desespero. E aí vem a sétima etapa, que é quando a heroína tenta urgentemente se reconectar com o feminino. Nessa etapa, a tarefa é recuperar essas partes perdidas do eu, foram ignoradas, reprimidas, desvalorizadas. Ela tenta, mas é incapaz de voltar para o seu estado original. A oitava fase é a heroína cura a divisão mãe/filha. Então, no início da jornada, para a heroína ser aceita, ela tenta se afastar de tudo que a identifica com a mãe. A mãe aqui representa o papel tradicional de cuidado, a emoção, corpo, intuição, natureza. E ela olha para a mãe e pensa, eu não quero ser limitada como ela. Ela foca na mente e na conquista para se proteger. Depois de conquistar o sucesso externo, ela se sente fragmentada e perdida, porque ela deixou uma parte dela lá atrás que agora faz falta. E isso não tem nada a ver com ser mãe ou dona de casa, mas sim de pertencer a si mesma, de poder ter essas características femininas sem se sentir desvalorizada. E ela começa a entender que sensibilidade, criatividade não são fraquezas, mas sim uma fonte de poder. Então ela para de ver as qualidades femininas como inferiores ou passivas. E aí vem a nona etapa, que é quando a heroína cura o homem ferido por dentro. Depois de ter curado o seu lado feminino, agora ela vai curar o seu lado masculino também. Ela não vai descartar, mas ela vai tirar todas as influências tóxicas. A heroína faz as pazes com a abordagem masculina no mundo. E a última etapa da jornada da heroína é justamente a integração das características femininas e masculinas. Então, nessa etapa acontece o casamento entre o feminino e o masculino. O feminino é a visão, propósito, intuição e conexão com o que é humano e vital. O masculino fornece a estrutura, disciplina, voz e a capacidade de manifestar essa visão na realidade. E aí acontece a integração, ou seja, para ela divulgar sua voz no mundo, ou seja, usando o masculino, ela precisa ter algo autêntico a dizer, ou seja, o feminino. Então, sem o masculino, o feminino fica no plano do sonho. E sem o feminino, o masculino se torna uma máquina vazia. Então, basicamente, essa última etapa é sobre não descartar nada, nenhum objetivo que foi alcançado, nenhum obstáculo, nenhum aprendizado. E também não é sobre voltar a ser aquela mulher tradicional, mas sim enxergar todas as suas habilidades e sucesso conquistado e se tornar essa mulher moderna sem perder sua alma. Enfim, gente, foi esse conteúdo. Eu me baseei muito numa escritora que é mestre em letras, a Ariane Teixeira, e também em um site chamado Delírio Nerd, que fala muito sobre a Ciri de Sintra, e ali eu consegui identificar como é que foi a jornada dela. Foi incrível estudar sobre esse assunto.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtem, comentem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.